A paz do Senhor, que prazer novamente podemos estar aqui para juntos estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Então vamos lá iniciar, claro, com uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos e glorificamos ao teu poderoso nome. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que estamos tendo juntos de aprender a tua santa palavra. Obrigada, Deus, por todas as igrejas que têm um comprometimento com a tua santa palavra, que têm um trabalho da escola bíblica dominical. Abençoe professores, professoras, superintendentes, secretários, todos envolvidos na escola bíblica dominical, os alunos, todas as lideranças, meu Pai, que têm tido o zelo para o ensinamento da tua palavra. Pai, eu oro também por este canal, atribuo toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração sempre dada ao Senhor. Senhor, ser conosco, Pai, que nós venhamos ser conduzidos pelo teu Espírito Santo, sabendo que tu és o único mestre e mestre por excelência. Eu oro e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gente, que bom podemos estar aqui e hoje nós estamos na nossa 13ª lição. Estamos ali fechando o terceiro trimestre do ano de 2024. Louvado seja Deus, a Deus toda honra, toda glória e toda adoração. Mas vamos lá, para você que está aqui pela primeira vez, seja muito, muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Eu quero aqui me apresentar. O meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor, sou daqui da cidade de Juiz de Fora, da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, aonde ali eu sirvo como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também professora da EBD. Afinal, nós amamos aprender a palavra do Senhor. E desde o início da minha conversão, eu sempre estou ali, presente, né, na EBD. Glória a Deus, como diz a frase, crente pentecostal frequenta a escola bíblica dominical. Então, eu já quero te fazer um convite, já que eu me apresentei, e conto que você também se apresente aí nos nossos comentários. Comente aí de onde você é. Eu quero aqui te convidar para você dar o seu like, se inscrever neste canal e ativar o sininho para você receber notificação. Gente, isso é muito importante para mim, no sentido de que, como nós estamos aí entrando pelo YouTube, trazendo aula, isso foi 3 anos de oração antes de estar aqui com vocês. Entendo e compreendo que eu sei que tem pessoas que têm mais conhecimento do que eu, mas eu estou aqui voluntariamente, amor ao Senhor. Já há mais de 3 anos o Espírito Santo de Deus vem colocando esse projeto em meu coração, então aqui estou eu rompendo em fé. Então é muito importante que você se inscreva neste canal, que você ali dê o seu like, para que também o YouTube possa ali estar reconhecendo este trabalho. Mas primeiro, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Se não agradar ao Senhor, não adianta, né? Mas se estamos aqui, é porque o Senhor, Ele tem cooperado conosco. Então, eu conto com vocês. Se você quiser, compartilhe. Se quiser fazer uma pergunta, pode deixar nos comentários. Hoje eu vou estar marcando ali o meu e-mail, que eu não tenho marcado, mas hoje eu vou deixar o meu e-mail, caso vocês querem entrar em contato comigo. Gente, vamos lá, que coisa boa. Eu estou com o coração muito grato, porque fechar mais um trimestre da EBD, gente, que alegria. Deus nos deu saúde, vigor. Deus tem cuidado de nós. Então, vamos para a nossa lição 13. E nossa lição 13, ela tem o título: Esté, a portadora das boas novas. Nosso texto áureo: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther, capítulo 8, versículo 16. Verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Gente, nessa nossa lição, nós vamos ter aqui a leitura bíblica em classe.
E a leitura bíblica em classe, ela se encontra, claro, no livro de Esther, o capítulo 8, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Já no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 31. E do capítulo 10, nós vamos ler todo o capítulo 10. Haja vista que o capítulo 10 do livro de Esther, ele só tem 3 versículos. Então, nós vamos ler todo o capítulo 10, ou seja, do versículo 1 ao versículo 3. E eu acho muito importante que nós façamos essa leitura juntos. Vamos lá? E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se lhe agrada aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas, o intento de Amã, filho de Amedata, ou Agagita, os quais ele escreveu, para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez a essa carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Agora Esther, capítulo 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Nesta lição, nós vamos ter 3 tópicos. Mas qual que é o objetivo desta lição? Explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. Conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Tópico 1, com 3 subtópicos. Tópico 1, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Tópico 2, também com 3 subtópicos. Tópico 2, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Tópico 3, também com 3 subtópicos, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Então, vamos lá para a nossa introdução. Podemos observar que nesse terceiro trimestre do ano de 2024, todas as lições, elas foram baseadas em 2 livros da Bíblia. E esses livros são os livros que levam o nome de 2 mulheres. O primeiro livro foi o livro de Ruth. Em seus 4 capítulos, nós podemos escorrer e aprender muitas lições que nos traz o livro de Ruth. Também o livro de Esther, a qual nós estamos aqui finalizando o estudo hoje.
Então trata-se o quê? De duas mulheres que foram mulheres relevantes para o seu tempo. O livro de Ruth, ele acontece ali no período do livro dos Juízes, que durou de 1375 a.C. a 1050, que foi ali no momento em que Deus, ele usa uma moabita para o quê? Para assim preservar também o povo judeu. O segundo também, nós vamos ver que é o livro de Esther. O livro de Esther, o seu conteúdo histórico já é em outro tempo. E qual é esse tempo? O período do cativeiro babilônico. Nós vamos ver que o Senhor, através dos profetas, que foram profetas do sul, como Isaías, como Jeremias, que profetizaram no território da tribo do sul, ou tribo de Judá, porque a tribo do sul era composta de duas tribos, Benjamim e a tribo de Judá. Então nós estamos vendo esses profetas, eles vieram, principalmente Jeremias, que todos o chamam do profeta chorão. Ele muito falou sobre o cativeiro babilônico. E esse cativeiro, ele aconteceu no ano 605. Nós vamos ver a primeira invasão no território da tribo de Judá, ou da tribo do sul, aonde Nabucodonosor, na primeira invasão, ele leva ali Daniel e alguns dos príncipes, aqueles que tinham ali acesso ao palácio. Nós também vamos ver que no ano de 597 se há a segunda invasão babilônica no território da tribo de Judá. E ali nós vamos ver que o profeta Ezequiel, junto de 10 a 11 mil cativos, são levados nessa segunda invasão. E nós também temos a terceira invasão babilônica, que foi no ano 586, e ali aonde, os muros, da cidade de Jerusalém são destruídos, as portas, são destruídas, e ali nós vamos ver que grande parte, aqueles dos povos, que a Babilônia achavam que eles tinham, algum uso no território deles, ou para serviço, ou para comércio, foram levados. E só restaram alguns cativos ali em Jerusalém, dentre eles o profeta ali, Jeremias. Então, o livro de Esther, ele acontece nesse período de cativeiro, aonde agora não é mais o período do Império Babilônico, agora é o período do Império Persa. Nós sabemos que o Império Babilônico, embora ele tinha toda a sua grandeza, ele foi vencido pelo Império Persa, Nós vamos pelo Império Persa. E é interessante que quando o Senhor falou seria 70 anos, nós vamos ver Deus mudando os impérios, porque a cultura do Império Babilônico era que pegasse aqueles que eles venciam e inserisse na sua terra, procurando ali também inserir a sua cultura, diferente do Império Persa. O Império Persa não, eles permitiam que aqueles que quisessem voltar à sua casa, eles permitiam esse retorno. Então, nós vamos ver ali que quando o Império Persa, eles assumem no lugar do Império da Babilônia, nós vamos ver que tem a primeira leva, possivelmente ali já no ano 538, 539, que vem a primeira leva, sai da Babilônia, retornando a Jerusalém, e ali o povo vai para estar ali construindo os alicerces do templo. Mas grande parte dos judeus ainda ficaram inseridos ali no território do Império Persa, e aí tem a história da Esther. Então, o livro de Ruth e o livro de Esther, ele nos mostra que essas mulheres foi usada, cada uma em sua época, para quê? Preservação do povo judeu. São mulheres que foram relevantes para o seu tempo. São mulheres que tinham ali, mulheres virtuosas, tinham as suas virtudes, eram mulheres espirituais, humildes, obedientes e com muita fé. Então, Deus usa essas mulheres. Então, são esses dois livros que levam o nome de mulheres, Ruth e Esther, que nós estudamos todo este
trimestre. O que essas mulheres elas nos ensinam acerca da fé, acerca da conduta, e a gente vai falar bastante disso no decorrer da lição. Há um texto da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz exatamente assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Então, nós estamos vendo, Deus usou Ruth de forma excelente e também usou Esté. Deus usou Ruth, uma moabita, dentro do contexto do território de Belém, e nós vamos ver a forma que Deus usou Esté dentro do território do Império Persa. Ruth é uma moabita usada no território de Belém, já Esté é uma judia usada no território do Império Persa. Nós estamos vendo aí que Deus, ele tem todo o governo e é o Deus que constitui todas as coisas, tudo está diante do Senhor. Então, nós hoje vamos falar sobre a lição Esté, a portadora de boas novas. Nós estamos estudando sobre o livro de Esté. O livro de Esté, ele é composto por 10 capítulos. Desde os primórdios, quando estamos estudando o livro de Esté, nós vamos ver que no capítulo 1, nós vemos ali a descrição sobre os banquetes, banquete de Assuero, o primeiro banquete, 180 dias, segundo banquete, 7 dias. Nós estamos vendo também no capítulo 1 sobre o banquete de Vasti e também a destituição da rainha Vasti. Já no capítulo 2, que isso acontece depois da destituição de Vasti, passa-se 4 anos. Nós entendemos que no período desses 4 anos foi a primeira tentativa de Assuero invadir o território do Império Persa. E ele perde essa batalha. E ali, quando ele retorna, eles vão o quê? Eles vão buscar uma noiva, né? As virgens ali das províncias, para ver qual Assuero iria escolher. Então, no capítulo 2, nós vamos ver que Vasti, ela é deportada, destituída, e Assuero, ele casa com Esté no fim deste capítulo também. Ele vai descobrir uma conspiração sobre 2 eunucos, Bigtan e Teres, que ali Mardoqueu descobre, porque está à porta do palácio, e Mardoqueu manda avisar Esté. Esté vai falar a Assuero sobre essa conspiração denunciada por Mardoqueu. Esté denuncia em nome de Mardoqueu essa conspiração. No capítulo 3, nós vamos ver que no capítulo 3, um novo personagem surge. Quem é esse personagem? É Amã. Nós vamos ver nesse capítulo Amã, ele sendo aqui elevado, né, como principal dos príncipes, é o segundo ministro ali, depois, né, de Assuero. Nós vamos ver ele tendo toda essa exaltação, essa elevação, mas também nós vamos ver que, embora ele está sendo exaltado por Assuero, nós vamos ver que ele fica furioso por Mardoqueu não se dobrar a ele. E nisso, a reação de Amã é o quê? É matar todos os judeus. Quando a gente vê ali no capítulo 3, no versículo 15, nós vamos ver, após, né, está escrito no versículo 14 do capítulo 3, após estar escrito ali, escrever o édito que é para matar todos os judeus, nós vamos ver no versículo 15 do capítulo 3, Amã e Assuero indo para um banquete. No capítulo 4, nós vamos ver ali que é descrito, né, toda a tristeza dos judeus, ou seja, aquele edito já está ali e eles já sabem, né, que eles vão ali ter um dia que vão ser mortos. Então, nós estamos vendo ali no capítulo 4, uma profunda tristeza, lamento que abateu sobre os judeus e também o apelo de Mardoqueu, ou seja, Mardoqueu se veste ali em roupas, né, de saco, de cinza, mostrando luto ou intensa tristeza
para ali também entrar em contato com Esther. Capítulo 5, Esther vai na presença do rei. Nós vamos ver ali que tem o primeiro banquete e a mãe é convidada. Só o rei e a mãe é convidado. E a mãe sai de lá jubiloso, se sentindo tal. Mas quando ele sai, dá de cara com quem? Mardoqueu. E ele percebe que Mardoqueu não se prostra para ele. Ele chega em casa furioso. Contando para os amigos, contando para as Eres, e ali ela vai falar para ele fazer uma forca. E a Amã passa aquela noite naquela expectativa. Enquanto a Amã está na expectativa para matar enforcado Mardoqueu, no dia vindouro, Deus ele vai agir e Assuero perde o sono. Lá no capítulo 6 do livro de Esther. E Assuero perde o sono e ele pede para que seus serviçais busquem ali o livro das crônicas, ou seja, todos os relatos, né, do reinado do rei, e ele vai ler logo aonde Mardoqueu o ajudou sobre a conspiração de Bigtan e Teres. E ali, naquele mesmo dia que a mãe chega no intuito de querer matar Mardoqueu, enforcar, porque a forca já estava preparada, nós vamos ver Assuero, sabendo que a mãe está no pátio, pergunta o que faria com cujo homem o rei se agrada. E a mãe, achando que é ele, o que a mãe faz? Olha, coloque a coroa real na cabeça, desfile com esse homem no cavalo real, coloque as vestes real, porque a mãe achava que só ele era digno de honra de Assuero. Só que ali, o que acontece? Quem era para ser honrado? Mardoqueu. E nós vamos ver que o capítulo 6 termina com Amã conduzindo Mardoqueu pela cidade. Aí nós vamos ver que justamente quando ele chega em casa, a mulher dele fala, olha, se dessa semente dos judeus, se for da semente de judeus, tu certamente cairá, né? Sabendo ali o Deus dos judeus, o Deus protetor, o nosso Deus, o nosso Senhor. E nós vamos ver aqui o capítulo 7, um ato de coragem de Esther, denunciando que aqui tem o segundo banquete. No capítulo 6, versículo 13, nós vamos ver Sedes, a mulher dele, falando, olha, se der da semente dos judeus, você vai cair diante deles. No versículo 14 do capítulo 6, chegam os eunucos do rei, buscando Amã para o segundo banquete. Aí vem o capítulo 7. No capítulo 7, Esther, corajosa, no segundo banquete, ela denuncia o mau Amã. Ela fala, este homem mau, ruim, quem é Amã. E termina o capítulo 7, versículo 10, com a morte de Amã na forca. E diz assim o texto, e o furor do rei se aplacou. E aí nós chegamos no capítulo 8, porque nessa lição de hoje nós falaremos do capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8, do capítulo 9, do versículo 29 ao 31 e do capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Bora lá para o tópico, Amã foi morto. Então agora, acabou os problemas? Não. O edito, ele continuou a permear. Amã morreu, ele foi enforcado a mando de Assuero, mas o estrago já estava feito. Não sei vocês já viram que às vezes, né, tem pessoas que mesmo depois da morte, a sua conduta em vida, ela acaba surtindo ainda em gerações, mesmo após essa pessoa ter morrido. Pois é, isso aconteceu com quem? Isso aconteceu com Amã. Amã foi morto, mas ainda o estrago, ele ainda estava sendo feito. Porque pelas 127 províncias estava ali um edito assinando o quê? Que eram para os judeus serem mortos. E agora? Esther denunciou já quem era o mau Amã. Assuero já decretou o veredito, ele foi enforcado. E agora o problema foi resolvido? Não, o problema ainda não foi resolvido. Haja visto, então, o que Esther vai fazer? A Esther, ela vai mostrar sua humildade diante do rei.
porque ela vai suplicar. Gente, se nós pensarmos bem, Esté, ela já tinha relatado para Assuero que ela era judia. Ela já tinha relatado. Ela estava dentro do palácio, ela tinha coroa real. Por mais que Assuero ele não poderia, a gente vai falar sobre isso, ele não poderia intervir nesse edito, ele poderia naquele dia, tá? Isso daqui é uma forma aplicativa, ele poderia naquele dia, que fosse o dia, né, das pessoas atacarem os judeus, ele poderia pôr guardas protegendo a Esté. Só que Esté, ela não está pegada à posição dela. Esté é muito além de uma posição, ela é muito além de uma rainha. E esse livro eu acho de fato muito interessante. Ela está muito além de ser uma rainha. Ela é uma serva do Deus vivo. Não é a posição, é a rendição, é a submissão que Esther tem. Então nós estamos vendo aqui que ela denuncia Amã. Amã está morto, mas ela tem mais a fazer. Porque tem todo um povo, tem uma geração que Esther, ela precisa salvar. E olha a humildade de Esther. Esther, novamente, ela vai se inclinar no chão. Ela vai mostrar a sua dor. Porque o dia desse edito feito por Amã, ele vai chegar. Esther não está pensando somente em si. Está pensando em todo o povo. Edito era para o dia 13 do mês de Adar, que é o 12º mês, o mês de Adar, que é para nós entre fevereiro e março, seria o dia entre que os inimigos dos judeus teriam acesso para matá-los pelo edito de Amã. Então Esther, ela foi humildemente ao rei Assuero. Ela se coloca humildemente. Ela vai e ela se prostra ali. Ela mostra a sua tristeza, ela mostra a sua dor. E ela humildemente, ela suplica a Assuero para que ele o que revogassem essa ordem. Que ele fizesse com que esse decreto que Amã deixou fosse revogado. Então Esther, ela não está presa apenas ela não está presa apenas no conforto que aquela coroa poderia lhe dar, mas ela está muito além. Ela está olhando que tem um povo judeu, os seus irmãos, em meio a 127 províncias que poderiam ali ser mortos naquele dia. Então nós estamos vendo a humildade de Esther. É interessante que nós vamos ver aqui que Esther, o que ela faz? Ela vai interceder pelo povo. Ela intercede pelo povo, independente da posição dela. Ela não tira vantagem da posição que ela está. Ela está pensando no povo em geral. E aqui, nós temos um texto aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, que diz exatamente assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, colocando nesse contexto, Esther é uma rainha que poderia pensar em si mesma, mas ela não. A luta dela não acabou. Amã morreu, mas a luta continua. Amã, ele foi morto, enforcado, mas tem algo mais a fazer, porque tem um edito para matar ali os outros judeus. Então ela se prostra, ela tem humildade, ela suplica a Assuero. Outra questão que nós vamos ver aqui é que o tópico 1, subtópico 2, que fala que segurança jurídica. O que é isso? Nós vamos ver que o Império Persa,
que o Império Persa, como outros impérios, por mais que ele dentro do contexto do Império Persa, os outros impérios, principalmente pagãos, nós vamos ver que os reis eram considerados como semideuses. Então, nós vamos ver que esses reis, embora muitas das vezes idolatrados, eles também eram limitados. Porque nós estamos vendo aqui que Assuero ele não poderia retirar aquele édito. E nós vamos ver nesse contexto também o pai de Assuero, Dario, lembra de Dário? Ele ali no contexto do livro de Daniel, que fala lá no capítulo 6, a partir do versículo 8, quando ele não pôde revogar uma lei que ele já tinha assinalado, que por 30 dias não pudessem fazer adoração a outro Deus, a não ser a ele próprio, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, quando eles entregam Daniel, o rei, mesmo tendo um carinho por Daniel e respeito, ele não pôde impedir Daniel de ir na cova dos leões. Ele não pôde impedir dele ir na cova dos leões. Você vê que na noite, enquanto Daniel estava na cova, Dario perdeu o sono. Então, nós estamos vendo aqui que Assuero ele não poderia o quê? Ele não poderia revogar esse edito. Nós estamos vendo o quê? Que todos, em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Jesus nos dá exemplo lá em Mateus, capítulo 22, quando os fariseus, aliás, os discípulos de fariseus e os herodianos contestam a Jesus sobre ali o tributo, se pode pagar tributo, se é lícito ou não. Aí o Senhor Jesus fala assim, olha, o que tem nessa moeda? Ele falou, tem Herodes, então, tem César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós vamos ver aqui que o Brasil, ele é um país democrático. Lembrando que passando o Império Persa, a democracia surgiu ali dentro do contexto também do Império Grego. Mas aqui nós estamos vendo o Brasil é um país democrático, né? Mas também aqui nós temos o quê? Um sistema da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. Então, assim, há um freio, é como se fosse um freio, independente da autoridade daquela pessoa. As alterações constitucionais possíveis só podem ser feitas pelo parlamento. E o parlamento não é feito só por uma pessoa. Pelo contrário, esses parlamentares, que se chamam assim, eles são quem? São aqueles representantes que foram constituídos pelo próprio povo por maneira do voto. Então, nós estamos vendo aqui que nós, né, como igreja, precisamos orar pelas nossas autoridades do nosso país. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 3. Então, no contexto do Império Persa que estamos aqui falando, mesmo Assuero, ele sendo o rei, ele não poderia revogar esta ordem. Não pode se revogar. Então, o que vai ser feito? O que vai ser feito? Simplesmente, agora, então vai ter. Não pode revogar o edito de Amã, mas pode-se fazer um novo edito, que vai ser o direito o quê? De defesa. O decreto não pode ser revogado, mas emitir outro pode. Então, nós estamos vendo aqui essa contraordem. O primeiro decreto de Amã era para matar os judeus, e os judeus não poderiam fazer nada. Mas o segundo decreto aqui, de Mardoqueu, que Mardoqueu vai escrever junto ali, com apoio de Esther, nós vamos ver que é uma contraordem, ou seja, que os judeus podem se defender. Não pode impedir de atacarem os judeus, mas agora os judeus recebem o direito de defesa. Irmãos, me permita, mediante esse texto, com o meu coração impulsionado pelo Espírito Santo, eu fazer aqui esse complemento. Quando a gente olha Gênesis 3, depois da queda,
todos nós estávamos em pecado, né? Estávamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Nós vamos dizer que no tempo ali dos sacrifícios, todo ano o sumo sacerdote tinha que sacrificar pelo aquele povo continuamente, todo ano. Aí nós estamos vendo no Gênesis mesmo 3,15, o nosso Deus falando ali o que a gente chama de proto-evangelho. O que é? Falando que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Porque todos nós, antes de Cristo, estávamos condenados. É como esse édito de Amã. Seríamos mortos. Mas Deus enviou seu Filho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Cristo veio em nossa defesa, e todo aquele que receber o Senhor Jesus como seu Salvador, ele recebe o direito da salvação. Então me permita fazer essa coisa, porque é impossível a gente não lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Então havia um édito de morte, o salário do pecado é a morte. E agora eles têm o direito de defesa. E Cristo, né? Ele veio, nos defendeu. E o véu do templo se rasgou. E agora nós nos reconciliamos com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo e o Senhor. Mas vamos voltar lá. Então, gente, agora tem um direito de defesa. Vai ser um novo edito sem escrito, uma contra-ordem, permitindo que os judeus o quê? Que eles exercessem o seu direito de defesa contra aqueles inimigos, fossem atacá-los, eles poderiam o quê? Se defender. E a gente percebe, gente, que quando chegou aquele grande dia, nós vamos ver quantos se levantaram contra os judeus. Embora são 127 províncias, né, no Império Persa, nós vamos ver aqui que em Suzã, no primeiro dia, foram mortos o quê? Na cidade de Suzã, foram mortos no primeiro dia 500 judeus. 500 judeus, incluindo os 10 filhos de Amã. Pensa na ira que os filhos de Amã estavam contra os judeus. E eles foram mortos junto desses 500. Isso na província da cidade de Suzã. Agora também nós vamos ver que em todo o território, nós vamos ver que foram mortos os inimigos judeus 75 mil mortos dentro de todo o Império Persa. E no dia 14 foram mortos mais 300 na cidade de Suzã. Ou seja, só na cidade de Suzã foram mortos 800 inimigos dos judeus. E em todo o Império Persa, 75 mil. Ou seja, total de inimigo, 75.800 inimigos dos judeus foram mortos nesse dia. Gente, olha o tanto de inimigo. Imagina se eles não tivessem o direito de defesa. E os judeus lutaram, não pegaram espólios daqueles inimigos que eles venceram. Não mataram mulheres e nem crianças. Você vê que os judeus fizeram ali uma batalha limpa. Eles não atacaram, eles apenas se defenderam. E também nós vamos ver que muitos que não eram judeus se colocaram do lado dos judeus. Olha que coisa interessante, gente. Se colocaram do lado dos judeus. Muitos se fizeram judeus, ou seja, alguns nobres também ajudaram os judeus. Nós vamos ver que eles deixaram as suas religiões pagãs e se tornaram prosélitos, ou seja, naquele dia se levantaram em defesa dos judeus. Eu escrevi aqui, enquanto o edito de Amã separa todos dos judeus, o edito de Mardoqueu torna
tornou todos judeus, muitos, porque tinham ali temor por causa de Mardoqueu, outros admiração, mas nós vamos aprender algo interessante aqui, que o amor, ele une. Nós vamos ver aqui que este amor, o amor ele une. Olha o poder que aconteceu ali dentro do Império Persa. Não somente os judeus lutaram para se defender, mas muitos persas ou de outras nações pagãs, sabendo que o Império Persa tinha muitos ali, aqueles povos misturados, que eles venciam também, né, em guerra, e vinham povos morar dentro daquele império. Nós vamos ver que muitos de forma voluntária se posicionaram, vamos dizer que se tornaram judeus naquele dia para ajudar os irmãos, não somente os povos que vivem ali, mas muitos nobres. E a gente aprende uma coisa, gente, quando nós, como igreja, mostrarmos a nossa alegria e o amor do Senhor em nós, nós vamos ser capazes de atrair aqueles que estão de fora para a igreja, atrair os de fora para dentro. Se a igreja mostrar a alegria no Senhor, o amor do Senhor, aqueles que estão fora vão ser atraídos para a igreja, atraídos para Cristo, como esses pagãos do Império Persa se uniram aos judeus, poderiam morrer, e eles nem estavam sendo ameaçados, mas se uniram aos judeus, se tornaram judeus. Muito nós estamos vivendo um tempo, gente, de muita divisão da igreja, né? De igreja com igreja. E o mundo está ficando espantado, em vez do mundo estar vendo o amor de Deus através da igreja, o mundo tem visto a divisão da igreja. E isso tem afastado o mundo da igreja. Porque muitos falam assim, ser crente como eles, eu fico no mundo mesmo. Claro que cada um vai responder naquele grande dia pelos seus atos. Mas a gente aprende aqui nesse contexto que muitos se tornaram judeus naquele dia. Muitos entraram na batalha para ajudar os judeus. Que assim como eles atraíram aquelas pessoas para os ajudar, que nós como igreja, através da alegria de Cristo e o amor de Cristo em nosso coração, possamos atrair aqueles que estão de fora para junto da igreja, para estarem conosco, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Tópico 2. A rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. Depois que eles vencem a guerra, agora vai ser escrito um segundo decreto, um segundo edito. E agora eles vão transformar Esté e Mardoqueu. Eles vão transformar o dia que seria de matança dos judeus. Agora vai ser um dia festivo, vai ser um dia de festa, vai ser o dia de Pur, ou seja, a festa do Purim. Lembra-se que Amã, para saber o dia a qual ele seria o dia para matar os judeus, ele tirava Pur, ou seja, sortes, era usada essa estratégia para se tomar decisões. E nós vamos ver agora que as cartas vão ser escritas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, que é a festa o quê? De Purim. Essa festa foi estabelecida como que o dia 14, que é o segundo dia, como um feriado nacional, né? Que é inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao seu povo judeu. Então, o dia que seria de morte se transformou numa data comemorativa pelo livramento do Senhor. A rainha Esté,
ela vai escrever a carta, o decreto de Esté. Depois dessa primeira carta que Mardoqueu enviou, a Esté escreve uma carta confirmando a instituição dessa festa de Purim. E a duração são de 2 dias. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia a seu povo. E nós vamos ver aqui que a festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorado até os dias de hoje. Nós vamos ver Esté, a portadora das boas novas. A rainha Esté agora está escrevendo para o povo e dizendo assim, que esses dias, o dia 13 e o dia 14, são dias de festa, de comemorar. E essa festa ela vai passar de geração para geração, para que ninguém esqueça daquilo que o Senhor fez, para que ninguém esqueça do livramento do Senhor. Nós vamos ver aqui também a exaltação de Mardoqueu. No capítulo 8, no versículo 2, nós estamos vendo pela primeira vez Mardoqueu chegando à presença do rei Assuero. De certo que agora Assuero já entende que Mardoqueu é parente de Esté. E olha bem que interessante, Mardoqueu não se abaixou para Amã. Agora Amã está morto, Mardoqueu agora assume o mesmo cargo que Amã tinha, porque agora Mardoqueu, ele é o segundo depois de Assuero. E Mardoqueu também agora tem um anel que Amã usava. Meu Deus, olha o que Deus fez. E agora Esté coloca Mardoqueu para cuidar da casa que era de Amã. Gente, quando eram, nos impérios, quando alguém era mandado do rei morto, como foi Amã, o rei ele ficava dono de todas as posses daquele que foi executado, no caso de Amã. Nós estamos vendo a generosidade de Assuero com Esté, que dá tudo que era de Amã para Esté. Esté põe aos cuidados de quem? De Mardoqueu. Mardoqueu se tornou o segundo maior do reino, ou seja, ele tomou a posição de Amã. Nós vamos ver que no capítulo 10, versículo 1 ao 3, ele termina ali falando o que? Da exaltação do que? De Mardoqueu. Vai dizer assim, que Mardoqueu era o quê? Grande para os judeus, tinha grande respeito dos judeus, ele era agradável para a multidão dos seus irmãos. Nós vamos ver que Mardoqueu sempre procurou o bem do seu povo, trabalhando para a prosperidade dos seus irmãos. E assim termina o livro de Esté. Quantos ensinamentos, quanto nós vamos ver. Lembra que o livro de Esté, ele não fala o nome de Deus, mas a todo momento nós vamos Deus controlando a situação, controlando ali, trabalhando através da vida de Esté, através da vida de Mardoqueu e dando vitória ao seu povo. Esté foi levantada como rainha naquele império para o quê? Levantar geração. Tem um texto que Esté fala no capítulo 8, no versículo 6, quando ela vai falar com Assuero, o meu povo, ele vai morrer, os judeus, ela se levanta pelo povo e também pelas gerações vindouras. Louvado seja Deus pela sua santa e gloriosa palavra. Esté é a rainha que escreve boas notícias para o seu povo. Quando a gente fala boas notícias, a gente lembra do Evangelho, que
que o Evangelho são as boas notícias a todos que creem, em nome de Jesus. Tópico 3. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável. Gente, estudamos sobre Ruth, estudamos sobre Esther. Quanto aprendizado nós tivemos através da vida dessas mulheres que foram ali exercer um papel de altíssima relevância. A palavra relevante, ela também quer dizer que tem importância. Nós estamos vendo essa mulher, foram tão importantes. Ruth, a Moabita, ela foi de tamanha importância, relevância ali para trazer, dar continuidade à descendência do Messias, do nosso Cristo. E aqui nós estamos vendo Esther, uma judia dentro do Império Persa também, tendo essa relevância ali para o quê? Para as próximas gerações dos judeus, ou seja, para ali estar ajudando o povo judeu. Nós vamos ver que Esther chegou ao cargo de rainha porque Deus já tinha um propósito na vida dela. Ruth chegou a Belém porque Deus já tinha o quê? Um propósito acerca da vida de Ruth. Esther, a rainha obediente, e nós vamos ver que nesse contexto tem ali também a Vasti, que é uma mulher o quê? Que era irreverente, né? Que era uma mulher totalmente contrária. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus em sua vida. Que importante nós, como mulheres de Deus, entender o propósito de Deus para a nossa vida. A banal guerra do sexo, né? Nós estamos vendo aí que muitas das vezes que tem mulheres que elas acabam ali querendo exercer seus direitos e muitas das vezes querer ser além. Deus nos chamou para ser mulheres. O Senhor criou macho e fêmea. O Senhor criou homem e o quê? Homem e mulher, cada um na sua função, cada um conforme a força que Deus lhe concedeu para exercer aquilo que o Senhor já nos instituiu para fazer. Então, nós mulheres e tantos homens precisamos ser relevantes nesse mundo, anunciar a palavra do Senhor, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus com alegria. E quando nossa contribuição, cada um conforme aquilo Deus nos designou. Não queremos ser além daquilo que Deus instituiu para que nós sejamos. Deus, ele não se envolve em partidarismos nem ideologias sexistas. Deus chama homens e mulheres para ser relevantes nesse mundo. E aqui nós vamos ver o contexto cristão. Além de mulheres, a Bíblia fala de várias mulheres, fala de Lídia, fala de Hulda, fala de Sara, fala de Eva, fala de Priscila, fala de Ana. Quantas mulheres, né, tão importantes, usadas por Deus, de grande relevante, mulheres que foram, né, chamadas por Deus para ser relevantes nesse mundo, ou seja, exercer um papel de importância para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Mas também, além dessas mulheres, diversas mulheres também, no decorrer da história, elas também fizeram um grande trabalho para o Senhor. E aqui nós vamos ver que no tópico 3, do subtópico 3 também, nós vamos ver que fala o nome de várias mulheres. Eu quero aqui dizer de algumas. A Catarina von, ela foi quem? A esposa de Lutero. Era uma mulher cheia de ousadia e de coragem. Ela contribuiu muito com o movimento da reforma, sem deixar de quê? De ser esposa e de ser mãe, porque ela tinha 6 filhos, né? Lutero, a grande reforma protestante, né? Que se levantou, a grande reforma protestante. Então, Catarina era mulher de Lutero e ela ali ajudou muito, né? Contribuiu muito com esse movimento da reforma, mas ela não deixou de ser mãe
de ser mãe e esposa. Ela não deixou a feminilidade dela. Ela agregou, ela foi relevante no contexto que ela foi inserida, mas continuou como esposa e também como mãe. Também tem a Susana Wesley, que foi mãe de John Wesley e de Charles Wesley. Ela teve 19 filhos. Era uma mulher que ensinou os filhos no caminho do Senhor. Nós vamos ver que John Wesley, ele foi fundador da Igreja Metodista. E deixo um abraço também a todos da Igreja Metodista. Tive a oportunidade de ministrar mais uma vez essa semana na Igreja Metodista. Que Deus abençoe todos os irmãos e todas as irmãs. Também vamos falar de nada mais, nada menos do que Sarah Callen, que foi esposa de Robert Callen. O que esses missionários escoceses, que Sarah Callen fez? Ela foi fundadora da EBD no Brasil, primeira EBD no Brasil, 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, foi instituída ali a primeira EBD. Claro que já tinha outras reuniões da EBD, só que ali na linguagem americana, era só aquele povo inglês, só que ali Sarah Callen e o seu esposo Robert vieram ali na cidade de Petrópolis e ali inseriram a primeira EBD, glória, né? E ali, primeira classe deles, início, com 5 crianças, e que bênção que foi. Falar também de Celina Martins Albuquerque, que foi a primeira, né? Foi uma mulher batizada com o Espírito Santo, ali entre os membros da Igreja Batista, né? Em Belém, ali no Pará. Nós vamos ver que ela creu na doutrina, né? Ela creu na doutrina pentecostal, pregada ali por Gunnar Vingre. Nós vamos ver que essa mulher, por um período, passou por uma enfermidade nos lábios, que ela não poderia estar indo ali no culto, mas por grande período ela fez culto ali na casa dela e ela recebeu a cura. Ela se dedicou ao culto de oração em sua casa e recebeu a cura do Senhor. Tem vários nomes de mulheres aqui. Frida Vingre, nós vamos ver Zélia Brito, Elizabeth, Albertina Bezerra Barreto, a irmã Albertina, que foi ali criadora do círculo de oração. Irmãs, mulheres que foram relevantes, não só mulheres dentro da Bíblia, mas no contexto da história. E aqui eu quero te falar, nós também podemos ser relevante neste mundo, nesse contexto que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque nós somos importantes para Deus e Deus conta conosco para que nós façamos a sua obra. Como Esté, difusora das boas novas, que nós possamos aí neste mundo com relevância anunciar o reino de Deus. Afinal, o nosso Jesus está voltando. Nossa conclusão: com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esté. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Deus, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Que bom, quero agradecer a CPAD, que tem nos trazido lições tão abençoadoras para a nossa vida. Ao pastor que foi o comentarista dessa lição, pastor Silas Queiroz, que o Espírito Santo continue te abençoando. Louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero te agradecer, meu irmão, minha irmã, que esteve aqui conosco. Você que está a primeira vez, muito obrigada. Quero te convidar a orar, mas antes, por favor, dê o seu like, se inscreva neste canal e ative o sininho para você receber notificação. Eu oro para que você faça isso, porque com isso você me ajuda também aqui, né? Pelo YouTube, que para mim é tudo muita novidade, mas eis-me aqui, Senhor, para te servir. Vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, te
te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender a tua santa palavra. Obrigada pelo teu amor, pelo teu zelo por nós. Ó Espírito Santo, continue nos ensinando, nos instruindo. Pai, que venha mais um trimestre, o quarto trimestre do ano de 2024, seja benção. Falaremos das tuas promessas e fiel é o que prometeu. Senhor, obrigado por tudo. Eu te apresento este canal, te apresento cada vida, Pai. Honra, glória, louvor e adoração seja sempre dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Bora para mais um próximo trimestre. Se você ainda não vai na EBD, gente, vai na EBD, porque lá é lugar de aprender. Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja sempre sobre a tua vida. Um grande abraço. Até a próxima aula. Em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, gente.